aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação da nona rodada do Cartola. Mas antes de qualquer coisa, é claro que eu preciso comentar em relação ao desempenho do Olé feminino na última rodada. Fechamos com mais de 120 pontos, valorizamos mais de 12 cartoletas também. Fiquei muito feliz com o desempenho do time. E é claro, o grande destaque foi o Mastriani, atacante do Atlético Paranaense, porém meu capitão também mandou bem demais. Eu optei pelo Matheus Pereira do Cruzeiro e ele fez mais de 19 pontos. E antes de conferir a minha escalação, se inscreva aqui no canal do Cartola, curta o vídeo, compartilhe e comente à vontade. Bom, em relação à rodada 9, é a rodada mais difícil até esse momento do Campeonato Brasileiro, uma rodada super equilibrada, e o principal confronto é o jogo do Fluminense em casa diante do Atlético Goianiense. Porém, o Flu não vive boa fase. Me conta aqui nos comentários qual jogo você vai ficar de olho na rodada. O mercado do Cartola fecha um pouquinho mais tarde neste sábado, às 6h29 da noite, um minutinho antes do jogo entre Red Bull Bragantino e Juventude. Me conta aí nos comentários se você escalou algum jogador deste confronto. E no De Olho Nele, para a nona rodada, minha dica de jogador menos visado e com potencial é o Marquinhos, atacante do Fluminense, um atacante de muito custo-benefício, custa um pouco mais de 8 cartoletes e tem uma média geral de mais de 5 pontos aqui no Cartola. É um atacante super participativo, muito regular e com média básica. E aí, vai escalar? E agora sim, sem mais delongas, chegou o momento de escalar o meu time para a nona rodada do Cartola. Começa a minha escalação pelo goleiro, eu optei pelo João Ricardo do Fortaleza, que joga fora de casa diante do Cuiabá. É bem verdade que o Cuiabá fez gol no Criciúma e também no Cruzeiro, porém ainda assim é um time que tem uma certa dificuldade no ataque. O João Ricardo custa um pouquinho mais de 7 cartoletas e tem uma média de 4 defesas por jogo. Na lateral eu começo pelo Marcelo, lateral do Fluminense, que enfrenta em casa o Atlético Goianiense. O principal confronto aqui para o Cartola, a média do Marcelo passa de 6 pontos, já tem gol no campeonato, assistências, 2 finalizações na trave, além de uma média de 2 desarmes por jogo. Enfim, é o Marcelo sempre com muito potencial. E o meu outro lateral, eu optei pelo Cuiabano, do Botafogo, que vive boa fase, assim como o Botafogo no campeonato. É um lateral super participativo, com média básica, ofensivo, já deu 2 assistências. Além disso, ele vem de 2 bons jogos. Na 7ª rodada, ele fez 12,90 e na última rodada, 10,90. O Botafogo enfrenta o Grêmio, porém o jogo não será realizado na Arena do Grêmio, mas sim em campo neutro, em Cariacica. Fecha minha defesa com os 2 zagueiros escalados e optei pela dobra do Red Bull Bragantino com Luan Cândido e Pedro Henrique, 2 zagueiros super fortes na bola aérea ofensiva, já marcaram um gol aqui no Brasileirão. Além disso, existe a possibilidade do Luan Cândido jogar de lateral esquerdo, já que o Juninho Capixaba está suspenso para esse jogo diante do Juventude. A média do Pedro Henrique aqui no Cartola é de 4,28 e a do Luan Cândido de 4,16. Eu comentei que é uma rodada super difícil, porém, mesmo sendo difícil, é uma rodada com bons nomes no meio-campo e também no ataque. Ou seja, tá difícil de definir esse trio de meio-campistas, porém o primeiro deles será o Lucas Moura do São Paulo, que enfrenta o Corinthians lá na casa do Corinthians, um jogo super difícil, um clássico, porém eu iria apostar nesta boa fase do Lucas Moura e, é claro, nessa fase do São Paulo com o Zubeldia. Na última rodada, o Lucas Moura fez mais de 4 pontos diante do Inter, sem gol e sem assistência, só de média básica. E na 7ª rodada, diante do Cruzeiro, ele fez mais de 13 pontos com um gol marcado. Ou seja, é um jogador que está correspondendo, portanto, iria apostar nesta boa fase do São Paulo. O meu segundo meia, mais uma vez, será Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro. Escalei na última rodada, não foi tão bem assim, porém é um jogador que sempre tem muito potencial. Também é um jogo difícil diante do Palmeiras na segunda-feira, e eu sempre gosto de ter um jogador para torcer na segunda-feira. Além disso, Scarpa cobra algumas bolas paradas, que sempre é um grande diferencial. Meu último meia, um meia super regular e de média básica, que é o Matheus Fernandes, do Red Bull Bragantino, que enfrenta em casa o Juventude. A média do Matheus Fernandes é de 7,27, uma ótima média, e ele é super regular. Nos últimos 3 jogos, o Matheus Fernandes fez 6,70, 11 pontos e 4,10.
E a parte mais difícil, definir o ataque para a nona rodada. Então me contem nos comentários como ficou o seu ataque. O meu primeiro atacante, eu optei pelo Cano do Fluminense, que enfrenta o Atlético Goianiense. O Cano marcou apenas um único gol até agora no Brasileirão, porém é um jogo que ele tem muito potencial, já que o Atlético já sofreu 11 gols no Campeonato Brasileiro. O meu segundo atacante, eu optei por um atacante super regular, muito participativo e que tem o gráfico todo verdinho aqui no Cartola, que é o Wesley do Internacional, um jogo fora de casa diante do Vitória, porém o Vitória é o último colocado e sofreu 14 gols no Campeonato Brasileiro. O Wesley já marcou 2 gols, deu uma assistência e teve 11 desarmes em 6 jogos disputados. E aí, o meu último atacante é a minha grande dúvida para a rodada. Eu gosto de alguns nomes como Verratti, Marquinhos do Fluminense, Júnior Santos do Botafogo, porém neste momento eu estou com o Pedro do Flamengo, apostando nessa boa fase do Pedro, que vem de 3 bons jogos. Na sexta rodada ele fez 6 pontos, na sétima 15,60 e na última 13,80. O jogo será em Curitiba, na Liga Arena, diante do Atlético Paranaense. É sempre muito difícil jogar ali, porém estou confiante nessa boa fase do Pedro. E aí, o que você achou? De técnico, Fernando Diniz do Fluminense, que é o principal confronto aqui para o Cartola. No banco de reservas eu fiz o hack do goleiro, titular eu coloquei o Everson no Galo, que está suspenso, e no banco o João Ricardo do Fortaleza. Na zaga o João Marcelo do Cruzeiro, na lateral Soares do Botafogo, no meio-campo Mateuzinho do Vitória e no ataque Marquinhos do Fluminense. Nesse momento eu estou com o Cano do Fluminense de capitão para a rodada, porém aquilo que eu sempre comento, é possível de arriscar um pouquinho mais na faixa de capitão. Na última rodada, por exemplo, eu fui com o Matheus Pereira do Cruzeiro, que deu super certo. O meu time custou 123 cartoletes e ficou escalado da seguinte forma. No gol, o João Ricardo do Fortaleza, porém eu fiz o hack com o Everson do Atlético Mineiro. Na zaga, uma dobra do Red Bull Bragantino com Pedro Henrique e Luan Cândido. Na lateral, Marcelo do Fluminense e o Cuiabano do Botafogo. Meio campo com Lucas Moura de São Paulo, Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro e Matheus Fernandes do Red Bull Bragantino. No ataque, Cano do Fluminense com a faixa de capitão, o Wesley do Internacional e o Pedro do Flamengo, de técnico Fernando Diniz do Fluminense. Espero que vocês tenham gostado da minha escalação prévia. Não esqueçam que antes do fechamento do mercado eu compartilho com vocês o meu time final e atualizado. E essa é uma rodada super difícil, muito equilibrada, então optem por jogadores regulares e de média básica aqui no Cartola. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super imitada. Um beijo, tchau, tchau!